Muito bem, estamos de volta para continuar nosso assunto gostoso e bacana, redação oficial. Conforme vimos anteriormente, você não pode escrever do jeito que você quiser, você precisa obedecer a certas características da redação oficial. Começando falando sobre a impessoalidade, que implica afirmar que não há espaço para opinião, para impressões de caráter pessoal em redação oficial. E em seguida começamos a falar sobre o uso do padrão culto de linguagem. O que acontece? Começamos a chamar aqui a atenção para o fato de o uso do padrão culto não significar necessariamente um texto complicado, um texto complexo. Na realidade, o uso do padrão culto significa apenas que você, no caso, deve ter cuidado com o léxico, com o vocabulário utilizado. Deve ser um vocabulário padrão, vocabulário que todo mundo usa, que todo mundo entende. Vale chamar a atenção para um detalhe. O Manual de Redação da Presidência da República, ele afirma o seguinte: a redação oficial, ela deve ser acessível, ela deve ser inteligível, deve ser entendida por todo e qualquer cidadão brasileiro, naturalmente que saiba ler. Mas enfim, todo mundo tem de ser capaz de ver uma redação oficial e entender o seu conteúdo. E você já está pensando em determinadas coisas que você já leu por aí, meio tenebrosa, cheia de latim ou coisa assim, não é? Pois é, na prática pode acontecer de as pessoas não seguirem, no caso, essas recomendações. Mas, para a sua prova, vale a linda teoria do Manual de Redação da Presidência da República. Na teoria, linda teoria do manual, todo e qualquer cidadão deve entender uma redação oficial. Por isso você deve escolher bem o seu léxico, deve escolher bem o seu vocabulário. Deve ser, no caso, um texto simples, mas preciso, objetivo. E falamos então que você deve evitar, não se deve utilizar nem regionalismos, nem gírias, nem jargões técnicos, que são aquelas frases feitas. Veja, o manual, ele sugere a você que você seja objetivo, vá direto ao ponto. Por exemplo, está respondendo a uma correspondência que você recebeu, não precisa usar aquela frase feita. Tendo em nossas mãos, ou então acusando o recebimento do ofício tal, não precisa. Essas frases feitas, essas estruturas já prontinhas, pré-fabricadas, tchau para elas. Seja objetivo, você está respondendo? Então diga logo, em resposta ao ofício tal, informamos, pronto. Não, professor, não vai ficar assim meio indelicado, não? Não, não vai. É uma questão de objetividade. Quer pedir alguma coisa? Peça logo. Solicitamos a vossa senhoria. Se porventura você achar que é um assunto sensível, você pode iniciar explicando o contexto que gerou, no caso, aquela solicitação. Tendo em vista a mudança de rotina na apresentação das informações pertinentes à frequência mensal, haverá necessidade de mudança das datas de entrega dos formulários tal. E aí você vem. Diante disso, solicitamos a vossa senhoria que a partir de tal data as comunicações sejam entregues. Ou seja, você pode até motivar, mas seja direto, não fica dando muita volta. Fuja dessas frases feitas, fuja dos chamados jargões técnicos. Aliás, convém chamar a atenção para um detalhe. O uso do padrão de linguagem para a redação oficial quer dizer que é um padrão normal, é o padrão geral, utilizado pela população. Se um item de prova disser para você que existe uma linguagem propriamente oficial, está errado. Não existe uma linguagem especialmente criada para a redação oficial. A linguagem da redação oficial é a linguagem padrão, o que nós utilizamos para fazer uma carta, o que nós utilizamos para fazer uma redação, é a linguagem padronizada no dia a dia.